Boa tarde, eu sou a pastora Marli Seibert-Helwig, trabalho aqui na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana na Barra do Rio Cerro e represento o Sino do Norte Catarinense no Conselho da Igreja. Normalmente o Conselho da Igreja tem 13 reuniões por ano. Nessas reuniões participam com direito a voto os representantes dos 18 sínodos da ISLB. Também participam com direito a voz a presidência da ISLB com assessor teológico, os secretários da Secretaria-Geral, ou seja, o secretário-geral, a secretária de formação, a secretária de habilitação ao ministério, a secretária do ministério com ordenação, o secretário da ação comunitária, o secretário de missão, o secretário executivo do departamento financeiro e também a presidente do concílio, o assessor de gestão, a assessora da Secretaria-Geral e, para fins de ata, também assistente da Secretaria-Geral. Desde a última assembleia do nosso sínodo, em maio de 2019, nós tivemos reunião do Conselho da Igreja nos dias 2 e 3 de agosto, 29 e 30 de dezembro. E em 2020, tivemos reunião de forma virtual, dia 3 e 4 de abril, e 2 reuniões extraordinárias, uma no dia 14 de abril e outra então no dia 26 de junho. A pauta da reunião geralmente é estabelecida pelo Conselho de Secretárias da Secretaria-Geral da ISLB, com o conhecimento prévio da diretoria do Conselho da Igreja. E dependendo das demandas e necessidades, cada secretário ou secretária entrega as informações pertinentes e as ferramentas necessárias para que o Conselho da Igreja tome conhecimento do assunto e assim possa discutir e decidir sobre os mesmos. E quais são esses assuntos? Eu vou apresentar apenas alguns que têm aparecido nas últimas reuniões, mas os assuntos são bem mais amplos também, né? Da Secretaria de Formação Teológica, então o Conselho da Igreja toma conhecimento sobre a atual situação do Fundo de Crédito para a Formação Teológica e Fundo Rotativo de Financiamento. Fundos esses que são constituídos principalmente por recursos do orçamento ordinário da ISLB e pelas restituições das pessoas que se beneficiam durante o período do curso. E sem esse recurso não teriam condições de realizarem seus estudos. Por isso também toma conhecimento de alguns assuntos que dizem respeito aos alunos das casas de formação da ISLB, como também das próprias casas de formação. Da Secretaria de Habilitação ao Ministério, o Conselho da Igreja é informado sobre os encaminhamentos ao período prático de habilitação ao Ministério, nomeia as comissões de designação e envio, e também é informado do resultado dos exames de admissão ao Ministério com ordenação. Esses exames, eles têm a preocupação de que os ministros e ministras enviados aos campos de atividade ministerial estejam fortalecidos, preparados e em condições de conduzir e responder questionamentos que surgem nas comunidades. Em abril deste ano, se aprovou a suspensão do exame de admissão ao período prático de habilitação ao Ministério por um prazo indeterminado devido à pandemia, mas foi preciso pensar em dar continuidade e realizar os exames de forma virtual. Sendo assim, o Conselho da Igreja deve aprovar um adendo no regulamento da habilitação para o ingresso no Ministério com ordenação que possibilite a realização desta modalidade de exame. Da Secretaria do Ministério com ordenação, são relatados os nomes de ministros ou seus familiares que tenham falecido. Também são apresentados os nomes das pessoas que ingressam no Ministério com ordenação na ISLB, os pedidos de afastamento do Ministério, como também são apresentados os nomes dos ministros e ministras que deram entrada à inatividade. Da Secretaria de Ação Comunitária, toma-se conhecimento de algumas atividades realizadas por alguns conselhos nacionais, como Música, OASE, Juventude, ou seja, do Departamento de Educação Cristã e outros, e se aprova alguns projetos que solicitam recursos de fundos da ISLB.
Da Secretaria de Missão e Diaconia, o Conselho então também recebe algumas informações da campanha, vai e vem, dos resultados da campanha e dos projetos a nível nacional que são então beneficiados com esta campanha. O Conselho também recebe informes sobre as estatísticas realizadas no âmbito da ISLB. Da Secretaria de Finanças e Patrimônio, então sempre tem a apresentação de relatórios financeiros com aprovação de orçamentos, aprovação do valor da UPM, também se aprova o plano de ofertas. Assim, só lembrando, quanto às ofertas, cabe lembrar que existe a possibilidade das pessoas ofertarem online no portal Luteranos. Também se aprova compra e venda de imóveis. Sobre o assunto ecumene, são apresentados ao Conselho da Igreja relatos sobre a participação da ISLB em eventos, encontros, assembleias, convênios, parcerias e diálogos realizados com igrejas irmãs, seja nos Estados Unidos, na Alemanha, em Moçambique, bem como com países da América Latina. Da coordenação de comunicação. Desde o Concílio de 2014, a comunicação consta como uma das prioridades de gestão da ISLB. E com vistas à reestruturação da área da comunicação na sede da ISLB, a presidência propôs a criação da coordenação de comunicação, que ficará então sob a orientação e supervisão da assessoria teológica da presidência. Contratou-se também uma pessoa para trabalhar ali na Secretaria-Geral. E assuntos de âmbito geral, então também o Conselho da Igreja tem a tarefa de aprovar regimentos internos, estatutos. O Conselho da Igreja também cria grupos de trabalho e recebe relato dos andamentos dos grupos de trabalho que estão se ocupando com assuntos demandados pelo Concílio da Igreja. Por exemplo, o grupo de trabalho de avaliação do atual modelo da Igreja, o grupo de trabalho Política e Justiça de Gênero, o grupo de trabalho Ministério Compartilhado. Aqui cabe lembrar que já foi enviado para conhecimento de todos a proposta do Ministério Compartilhado, que será apresentada para aprovação ou não no Concílio Geral deste ano. Também se fala sobre a pauta e se organiza algumas questões relacionadas ao Concílio da Igreja, que acontece de 2 em 2 anos. Também sempre surgem assuntos diversos, que são tratados também nessas reuniões. E assim, para terminar meu relato, talvez cabe dizer que nas 2 primeiras reuniões deste ano, o Conselho da Igreja ocupou-se a maior parte do tempo para o relato sobre a situação atual em cada sínodo e a formulação e aprovação de uma proposta de estrutura de plano de contingência, principalmente devido à pandemia. E esta proposta consiste em 3 correspondências e orientações que foram enviados, uma para paróquias, comunidades, ministros e ministras que atuam em campos de atividades ministeriais, e outro para os sínodos e outra então para a Secretaria-Geral da ISLB. Não preciso falar sobre as mesmas, pois todos já devem ter conhecimento. Nas reuniões do Conselho Sinodal aqui do Sínodo Norte Catarinense, eu geralmente apresento com mais detalhes algumas decisões tomadas pelo Conselho da Igreja. E finalizando, quero dizer que essas reuniões do Conselho da Igreja, elas são bem intensas e algumas vezes nada fácil. Uma vez devido à grande responsabilidade que compete ao Conselho da Igreja em tomar algumas decisões num curto espaço de tempo, das nossas reuniões, e outras vezes também por algumas divergências de opiniões. Mas eu confio que o Espírito Divino, ele sopra e conduz também o trabalho em nossa igreja, e nela nos dispomos a servir. Um abraço a todos e todas.